Lucas 7. Hoje nós daremos início a Lucas capítulo 7, mas eu queria pular o início de Lucas e deixar para de noite. Eu queria começar em Lucas 7:11. Então, nessa manhã nós estaremos meditando do versículo 11 ao 17, e à noite nós voltamos para o versículo 1 até o 10. Achei por bem fazer essa troca. Esse texto da viúva de Naim, inclusive, já preguei aqui, para aqueles que têm memória boa. Quando ainda não era pastor aqui, preguei esse texto aqui. Lucas 7, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Bem, vamos ler versículo 11 e 12, e deixe a Bíblia aberta para que nós possamos continuar no restante do texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. A gente começa esse texto com Lucas dizendo em dia subsequente, e é claro, pelo fato de eu ter pulado o começo do capítulo, para deixar para a noite, o que o Lucas está dizendo que é em dia subsequente ao quê? Ao que a gente vai meditar à noite, que é a cura do servo do centurião. Então, de noite nós vamos ver esse texto. Jesus faz a cura do servo do centurião, e em dia subsequente, ou logo depois, é isso que o Lucas está querendo dizer aqui, Jesus se dirige a uma cidade chamada Naim. Então, Jesus fez um milagre, do versículo 1, versículo 10, e agora Jesus vai fazer um outro milagre. A diferença, e se é que eu posso chamar isso de uma diferença, ou melhor, o abismo que existia entre essas duas situações, é que no primeiro caso, que à noite nós estaremos olhando, era um servo doente, enfermo. Aqui agora é um filho morto mesmo. Já era um cadáver, já estava no caixão. Já o cortejo, a gente vai ver que fúnebre, já estava passando pela rua aqui de Andorinhas, em sentido ao cemitério. Então a diferença é essa, mas é o mesmo poder, é o mesmo Senhor que nos versículos anteriores faz uma cura também muito interessante, uma cura milagrosa, mas agora ele se depara com um morto, ou seja, com um defunto. E o texto também de Lucas diz que Jesus se aproxima da cidade com uma numerosa multidão. Então, costumeiramente, os evangelhos vão dizer que Jesus andava com muita gente em volta. Então, assim, tirando, eu já citei isso aqui várias vezes, a galera que estava com ele só por interesses, segundo os interesses ou segundo as intenções, o pessoal queria andar com Jesus, porque eles queriam ouvir Jesus. Porque nós já vimos aqui que as palavras de Jesus eram com autoridade. Ele ensinava de forma diferente, ele não tinha um discurso hipócrita, ele não falava, mas não vivia. Pelo contrário, ele era a palavra em pessoa, ele era o verbo encarnado. Então as pessoas queriam ouvi-lo. Outra coisa, as pessoas queriam ver Jesus, porque Jesus transmitia uma imagem, de novo, que nenhum religioso transmitia. Vê-lo era ver o amor em pessoa, era ver o amor personificado, era ver Jesus. E as pessoas também queriam estar com ele, porque, como eu já disse, ele era coerente, estar com ele era bom, andar com ele era ver milagre, andar com ele era ter gozo, era ter paz, andar com ele, estar com ele era ter a presença do Verbo, era ter a presença do Deus encarnado. Então, de novo, as pessoas queriam ouvi-lo, vê-lo e segui-lo, porque era bom ouvir, era bom ver, era bom caminhar com ele, porque ele era um exemplo a ser seguido. Nós falávamos sobre isso quinta-feira aqui no estudo, que Jesus discipulava com exemplo. Jesus formava discípulos com a sua vida, com o seu modo de agir, com o seu modo de andar, com a maneira que pregava, que fazia milagre, com a maneira que estendia a mão ao necessitado, com as suas atitudes, com o seu exemplo, ele discipulava. Eu poderia dizer que sem abrir a boca, mas é claro que Jesus abriu a boca muitas das vezes, mas se Jesus não falasse nada, a sua
atitude, a sua postura já discipulava, a sua postura já disciplinava, a sua forma de adorar a Deus já servia de ensinamento. Então as pessoas queriam estar com ele. Então Jesus se aproxima da cidade com uma multidão e que iam com ele. Aí o versículo 12 diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, aí Lucas coloca um eis que. Então ele diz que Jesus vinha logo após fazer um milagre, se dirigindo a Naim, e quando ele chega na porta da cidade, Lucas coloca uma vírgula e coloca um eis que. E nesse momento Lucas está fazendo a questão de colocar esse eis para colocar em conflito ou colocar em lados opostos que saía o enterro de um filho único, de uma viúva. Aí Lucas diz o seguinte: e grande multidão também vinha com ela. Ou seja, de um lado nós temos Jesus e uma grande multidão, o autor da vida. Do outro lado nós temos uma viúva com uma grande multidão carregando a morte, carregando o seu filho morto. E eu lembro que na outra vez que eu preguei aqui, eu falava isso. É óbvio que algo vai acontecer. De um lado vem o autor da vida, do outro lado vem a morte, do lado vem um cortejo fúnebre, do outro lado vem Jesus com uma multidão de discípulos cheios do poder, está fazendo milagre por onde quer que passa. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, o leproso, o homem da mão mirrada, o servo do centurião que a gente vai pregar à noite. Jesus já tinha curado muitos enfermos. Tem um versículozinho aqui no capítulo 6 que Jesus curou muitos enfermos. Ele fala, não diz nem quais são, mas curou muitos. Jesus já tinha feito N milagres. Ele tinha feito a pesca maravilhosa, ele tinha escolhido os 12 apóstolos, ele tinha curado o paralítico de Cafarnaum. Então, agora, o milagre que Jesus vai fazer digamos que se nós pudéssemos colocar num grau de altura ou num grau de profundidade, Jesus agora vai sobrepor todos os milagres que ele já tinha feito. Ele agora vai curar, ou melhor, ele vai ressuscitar o filho de uma viúva que estava passando por uma situação completamente terrível. Ou seja, a mão de Deus providencia, e eu lembro que eu falava isso aqui também na outra vez que eu preguei, a mão de Deus providencia para que no momento exato, na hora certa, no dia certo, que um cortejo vinha saindo, Jesus vinha entrando. Jesus não chegou nem um minuto depois, nem um minuto antes. Jesus não chegou nem um dia antes, nem um dia depois. Talvez alguns poderiam falar, poxa, Jesus, se você chegasse antes, como as irmãs de Lázaro falaram, olha Jesus, se você tivesse chegado antes, você não teria pego ele doente aí e teria curado ele. Agora morreu, não tem mais jeito, está fedendo. Está 3 dias já aí nesse negócio. E Jesus diz, eu cheguei na hora. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ressuscitará. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ele chega na hora. Então agora, mais uma vez, Deus providencia para que Jesus chegasse na hora. E eu na outra vez que preguei, eu fiz essas colocações. A providência de Deus, queridos, ela age a todo momento na minha e na sua vida. Não existe coincidência na minha e na sua vida. Não existe acaso. Não existe sorte na minha e na sua vida. Não existe nada debaixo do céu que fuja da providência de Deus, da mão de Deus. Deus providencia tudo. Então, quando nós chegamos aqui de manhã, apesar da chuva, não me agradar a chuva, eu acho que atrapalha um pouco, é providência de Deus a chuva. O sol só brilha porque é providência de Deus. O dia só amanhece porque é providência. Ou seja, nada. Você só respirou porque Deus providenciou com que você respirasse. E eu lembro que eu falava assim, Deus providenciou uma veste, uma cobertura para Adão e Eva quando eles pecaram. Deus providenciou um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar do seu filho. Deus providenciou uma esposa, que no caso era Rebeca, para Isaac casar. Deus providenciou que Gideão ouvisse que Deus já tinha entregue os seus inimigos, os midianitas, nas suas mãos. Deus providenciou para Ruth um esposo, Boaz, senão a linhagem teria se perdido. Deus providenciou que um etíope, sabe-se lá quem, salvasse o profeta Jeremias, que tinha sido lançado e largado para morrer no poço. Deus providenciou que um sobrinho de Paulo, que ninguém sabe nem quem é, né? A gente nem sabe se Paulo tinha um sobrinho, né? Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um sobrinho que escutou que estavam tramando a morte de Paulo. Esse sobrinho vai lá e conta para Paulo, e Paulo sai da cidade. Ou seja, Deus está providenciando tudo a todo momento. E eu lembro que
seminarista Rodrigo, quando deu aula de escola dominical aqui num domingo, ele leu um texto muito interessante aqui para os irmãos também, e eu queria ler novamente para mostrar a providência de Deus, que é um texto que fala da túnica de José. O texto diz assim: o que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado a José, seu filho mais novo, aquela túnica colorida? Já parou para se perguntar? Aí você fala, nada, o que tem a ver a túnica? Aí ele diz assim, o R6 Pro, que escreve esse texto: se não houvesse túnica, não haveria inveja. Logo, se não houvesse inveja, José não teria sido vendido pelos seus irmãos. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, ele não desceria para o Egito. Sem a descida para o Egito, não haveria nenhum encontro com Potifar. Se ele não encontrasse com Potifar, logo ele também não encontraria com a mulher de Potifar. Se ele não encontrasse com a mulher de Potifar, ele não seria preso. Se ele não fosse preso, ele não interpretaria os sonhos de Faraó. Se ele não interpretasse os sonhos de Faraó, ele não seria nunca elevado à posição de primeiro-ministro ou de governador do Egito. Se ele não tivesse sido elevado à condição de governador, nunca os seus irmãos poderiam ter ido até lá e se alimentado, ou seja, se reconciliado com ele. Se isso não tivesse acontecido, a reconciliação, o povo de Israel nunca poderia ter descido para morar no Egito, porque a fome estava matando todo mundo onde Israel estava. Aí eles descem. Sem a descida para o Egito, nunca aconteceria anos depois o êxodo, a saída do Egito. Sem a saída do Egito, não haveria Moisés. Sem Moisés, não haveria lei. Sem a lei de Deus, não haveria sacerdotes. Sem sacerdotes, não haveriam profetas. Sem profetas, não haveria depois o Cristo. Sem Cristo, sem salvação. Sem salvação, nós estaríamos condenados. E você ainda acha que tudo é coincidência? E você ainda acha que aquela túnica foi um acaso? Foi uma grande bobagem? Não, queridos. A mão de Deus move todas as coisas para que eu e você estivesse aqui hoje. Aí você medita na sua vida e você pensa, você acha que aquele folheto foi à toa? Você acha que aquele evangelismo que te alcançou foi à toa? Você acha que aquele culto que você veio, aceitou, naquele domingo eu aceitei, foi à toa? Nada foi à toa. Você acha que foi por acaso que você nasceu numa família cristã e seus pais te deram todo o ensinamento cristão? Não, nada é por acaso. E nós seríamos muito tolos e viveríamos uma vida muito boba se achássemos que estamos à revelia nesse mundo, sem que percebamos a mão de Deus está a todo momento conduzindo tudo, nada foge ao controle de Deus. Eu sei que é difícil falar isso em determinadas circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias são duras, às vezes as circunstâncias nos machucam, às vezes dói, e falar isso às vezes faz com que você traga à memória algumas situações da sua vida que não foram tão boas, e você fala, poxa pastor, mas como isso? Sim, a mão de Deus estava lá também. Certa feita, tem na internet um diálogo, onde alguém pergunta, acho que para Jonathan Edwards, e fala assim, aonde estava o teu Deus quando eu passei por isso e por aquilo? E aí Jonathan Edwards diz, ele estava no trono, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava morrendo na cruz por você. Ele nunca saiu de lá. Ele estava lá quando o filho dele morreu, governando. Ele estava lá quando a doença chegou na tua casa. Ele estava lá governando quando o dia mau chegou no teu trabalho. E seja lá onde for. Ele está no mesmo lugar desde que o mundo é mundo, no trono, governando, e nada foge ao controle dele. Então, Jesus se aproxima da cidade e do outro lado vem a viúva com a multidão. Ou seja, a providência de Deus faz com que isso aconteça, como tem acontecido todos os dias na minha e na tua vida. E de forma rápida, a condição dessa mulher era trágica. Ela, além de ser viúva, e a gente bem sabe que o sistema era patriarcal, ou seja, sem marido, aquela mulher perdeu praticamente, digamos assim, que 50% da sua renda. Aí sobrou o filho, com quem ela podia contar. Então ela ainda tinha 50% para contar para o filho, para sustentar ela e até para perpetuar a linhagem dessa viúva. Mas então essa viúva perde o marido, e se não bastasse perder o marido, agora ela perde o filho. Ou seja, de novo, essa viúva poderia estar no caso que eu falei assim, poderia ser uma das pessoas que falasse o que eu já dei o exemplo aqui. Poxa pastor, poxa Jesus, mas onde tu estava?
Meu marido morreu há tantos meses atrás, o senhor não estava aqui. Agora morreu meu filho. O senhor não poderia ter chegado 2 dias antes para curar meu filho? Essa mulher poderia ter tido o mesmo pensamento que às vezes nós temos. Poxa, a sua providência não está servindo muito para mim, ô Jesus. Esse negócio de providência não está funcionando na minha vida, não. Porque o senhor está sempre atrasado. Meu marido morreu, o senhor não chegou. Agora meu filho morreu, o senhor não veio também. Então, eu não tenho mais o que fazer. Não tem mais o que o senhor chegou só para ser mais um no cortejo. Aí o texto segue, versículo 13 e ao 15, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então Lucas começa o texto dizendo assim: vendo-a. Então diz que Jesus fitou os olhos na mulher. Aí Lucas faz questão de chamar de Senhor. Eu acho interessante que quando eu estava estudando para pregar esse texto, algo que, você vê, só estudando, eu não tinha percebido, e talvez os irmãos não, apesar de o Lucas estar tratando Jesus desde o começo como Filho de Deus, o Verbo encarnado, a gente viu versículo a versículo, desde o primeiro versículo, o autor de um dos livros que eu lia, dizia que somente agora, aqui, Lucas chama Jesus de Senhor. Ele já tinha chamado ele de Filho de Deus, Filho do homem, ele já tinha chamado ele de vários adjetivos, mas só agora Lucas diz o Senhor. Lucas chama ele de Senhor. Então Lucas diz, vendo-a o Senhor. E o teólogo, no livro que eu estudava, dizia que a razão para isso talvez seja para que mostrasse que Jesus, como eu disse anteriormente, tinha já curado enfermos, expulsado o demônio, feito a pesca maravilhosa, mas até então ele não tinha se mostrado Senhor sobre a morte. Agora ele se colocaria numa condição de Senhor sobre tudo. Até então ele disse, o próprio Jesus disse de si, eu sou o Senhor do sábado. Mas Lucas agora diz, ele é Senhor, porque agora ele vai se mostrar dono de tudo verdadeiramente. Pode ser, e aí eu estou imaginando, que o que Jesus tinha feito até agora era algo extraordinário, mas pode ser que talvez alguns ali no meio da multidão estivessem ainda entendendo que o que estava acontecendo era coisa de um profeta, era coisa de alguém, um rabi, alguém poderoso, mas mandar na morte só o Senhor, no caso aqui Yahvé ou Kyrios no grego, só ele poderia mandar na morte. Então Lucas começa dizendo, vendo-a o Senhor, ou seja, chama de Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe, não chore. E eu já falei um pouco disso na outra vez que preguei, parece uma palavra até sem sensibilidade de Jesus, insensível, uma palavra ilógica. Jesus olha para uma mulher, Jesus onisciente, sabe que aquela mulher, além de ser viúva, perdeu o marido, agora perdeu o filho. Jesus vira para a mulher e fala, não chore. Eu já imagino alguém no meio da multidão falando, esse aí não sabe de nada. Diz que é rabi, diz que é mestre, diz que é senhor, mas não sabe de nada. Como é que ele fala para a mulher não chorar? Essa mulher tem todos os motivos do mundo para chorar. Se tem alguém que pode chorar aqui, Jesus, é ela. Ela é viúva e agora perdeu o marido, está perdida. Então Jesus se compadece da mulher e diz uma única ou duas palavras, não chores. E a palavra de Jesus enfim, ela é sensacional, porque a não ser que ele tivesse poder para fazer o que ele está falando, a palavra dele era ridícula. Ou seja, eu lembro que na semana passada eu falava com a Giovana aqui, ela estava com um livro sobre apologética, e alguns argumentos do livro, e eu até já comentava com ela antes mesmo da gente abrir o livro, é o seguinte, alguns apologetas dizem, ou Jesus era louco, ou ele era quem ele dizia que era. Por que ele deveria ser louco? Porque somente alguém louco diz que é Deus. Somente alguém louco diz que tem poder para ressuscitar mortos. Somente alguém morto diz que antes que Abraão fosse, ele já era. Que ele existia antes de Abraão. Ou seja, somente alguém louco faz essas afirmações. Mas partindo do ponto que nós sabemos que Jesus não era louco, primeiro porque um louco não arrasta multidões. Se você passar pela rua aí e ver um camarada vestindo, suponhamos, de dinossauro,
E se ele falar para você que é um dinossauro, você vai dizer o quê? Você é um louco, meu camarada. Você não vai seguir um camarada vestido de dinossauro. Se você encontrar alguém na rua vestido de Napoleão Bonaparte e ele falar que mas ele é louco. Então, primeiro, Jesus não era louco por isso. Segundo, Jesus não era louco porque os seus discípulos deram a vida e ninguém dá a vida por uma loucura. Terceiro, Jesus não era louco porque Jesus cumpriu as suas promessas e ele ressuscitou. Isso está mais do que comprovadamente testificado tanto pelas Escrituras quanto pela história. Então, eu poderia ainda aqui citar vários argumentos porque Jesus não era louco. Logo, se Jesus não era louco, ele era quem ele dizia que era. E aqui é a mesma coisa. Ou a palavra de Jesus, não chores, é ridícula, ou ela tem poder. E logo como a gente vai ver, ela não é ridícula, ela tem poder. Então quando Jesus diz não chores, o que ele está dizendo olha, eu não estou simplesmente falando, e eu lembro que já falei isso aqui, como os homens falam. Às vezes quando a gente vê alguém chorar, a gente se senta do lado e fala, não chora não, meu irmão. Mas não chora não, porque a gente não aguenta mais ver ela chorar, não é verdade? Aqui está já incomodando a gente já tentou, a gente já consolou, a gente já conversou, a gente já tentou mostrar, olha, isso vai passar, a pessoa não para de chorar, aí a gente termina falando assim, não chora não, meu irmão, chora, porque a gente não tem mais o que fazer, aí nossa palavra é não chore, mas Jesus quando diz não chore, não é nesse sentido, não chora que eu não tenho mais o que fazer, já tentei de tudo, mas você não para, a palavra de Jesus é não chore, porque eu vou acabar com o teu choro, não chore porque eu vou colher as tuas lágrimas, não chore porque a tristeza vai se transformar em alegria, não chore porque o autor da vida chegou, é isso que ele está dizendo. Então Jesus diz, não chores, e é impressionante, depois volte tudo que a gente já pregou e veja como Jesus sempre tem uma atenção especial para os enfermos, para os tristes, para os aflitos, para as viúvas, para os pobres, para os quebrantados de coração. Jesus sempre tem uma atenção especial para isso. Aí lembra que na semana passada eu falava um pouco que a igreja evangélica tem se tornado muito osuda? E quando a gente olha, você vê que Jesus sempre tem um olhar especial para aquilo que os evangélicos não querem ser. Os evangélicos não querem sofrer, não querem chorar. Os evangélicos não querem suar, os evangélicos não querem passar por luta, por aflições, os evangélicos não querem ter coração quebrantado, não querem ser pobres, eles querem ser cabeça, eles querem dupla honra, eles querem pisar, eles querem estar no palco e quem não ajudou ele está na plateia. Mas Jesus sempre tinha uma atenção especial para o contrário, para aquilo que os evangélicos atuais e o mundo não quer. Jesus queria saber dos pobres, das viúvas, dos enfermos, dos aflitos, daqueles que eram afastados, daqueles que eram segregados pela sociedade. Jesus queria saber desses, dos paralíticos, dos que não tinham jeito, daqueles que o mundo olhava e falava, para esse não tem jeito, levi, publicano, maldito, mulher enferma, adúltera, olha, larga, joga lá. Jesus sempre estava preocupado com esses. Aí eu olho hoje para o sistema evangélico e vejo a igreja evangélica querendo se assemelhar mais ao mundo do que aqueles por quem Jesus sempre teve mais atenção. Então, esse é um problema sério, porque quando eu olho para o meu Jesus, ele sempre estava com aqueles que necessitavam, mas a igreja hoje tem ficado tão abastada, que está chegando ao ponto, como o Apocalipse diz, de fechar a porta, botar Jesus para o lado de fora, e falar, olha Jesus, a gente não precisa mais de você aqui não, a gente já se basta, a gente já tem um som perfeito, a gente já tem um bom pregador, a gente já tem vários ministérios, a gente já tem dinheiro suficiente, a gente se basta, fica da porta para fora. Aí Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato. E eu já falei isso aqui. A porta ali não é o coração do ímpio, não. Jesus está dizendo que está batendo na porta de uma igreja que se tornou tão autossuficiente que colocou ele para fora. Então Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e cearei com vocês. O problema é esse. As igrejas se tornam tão suficientes de si, que Jesus estava fora já. Jesus já não faz mais parte do culto deles. Ou seja, é como se Jesus entrasse aqui e falasse, olha, eu não estou vendo ninguém aqui aflito, não estou vendo ninguém triste, não estou vendo ninguém necessitado, não estou vendo ninguém aqui quebrantado de coração, não estou vendo ninguém aqui que necessite de mim. Foi embora, pô. Vocês estão bem demais. Vocês estão top, vocês estão no outro nível. Vocês estão lá. Congregacional. Mas, queridos, eu estou brincando, mas isso é seríssimo. A gente tem que reavaliar a nossa vida e ver, porque o meu mestre preferia andar no meio desse povo. E se a gente não é um povo assim, se a gente não tem essas características, quebrantado de coração, humilde, que tem fome e sede de justiça, dificilmente o meu e o seu Senhor vai querer andar comigo contigo, porque nós nos assemelharemos muito mais aos fariseus do que aos
com que ele andava. Então, faça essa reflexão nessa manhã. Outra coisa que eu acho muito interessante é que Jesus fala assim, jovem, sendo que, olha só, o camarada estava no caixão, né? Pense comigo, mais uma vez, isso parece ridículo aos olhos humanos. Diz assim, chegando-se, tocou no esquife, ou no caixão, ele parou, e automaticamente todo mundo para, porque tocou no caixão. Quem é esse louco que tocou em algo impuro? Quem é esse doido que tocou em algo que não sabe que não se pode tocar? Que falta de respeito, a viúva está chorando, o cara manda parar de chorar, ainda mete a mão no caixão, ainda para o cortejo. Aí Jesus diz assim, e disse, jovem. E aqui de novo parece ridículo, porque olha só, o camarada está morto. Jesus não fala com o morto. De forma misteriosa, que eu não sei explicar, nem nenhum teólogo dos quais eu procurei ler e buscar informação, ninguém consegue explicar como, de forma misteriosa, miraculosa, quando Jesus chega, e talvez, vamos colocar assim para ficar fácil, quando Jesus pronuncia o J do jovem, o J, quando a palavra sai da boca dele, porque era a palavra de vida, o jovem ressuscita. Porque, entenda, Jesus não está falando com o morto. Jesus não é doido, já falei aqui, não é louco. Ele era o Filho de Deus, ele era sábio. Então ele não está tocando num caixão e falando com o defunto, jovem. Jesus não está tendo um diálogo com o morto, vamos conversar aqui que eu vou te ressuscitar. Eu não sei como, é isso que a maioria dos teólogos também dizem, eles não sabem explicar, mas de uma forma sobrenatural, como ninguém entende, quando Jesus abre a boca, antes do J do jovem chegar, aquele garoto já estava ressuscitado. Aquele garoto já estava acordado. Aquele garoto já tinha vida de novo. Porque, de novo, Jesus não seria louco, nem ridículo de falar com um defunto. Então Jesus diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Então o mando, levanta-te, foi só para que aqueles que estivessem à volta vissem. Mas entenda, milagrosamente, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele abre a boca, a vida se faz presente. Aquilo que era podre, aquilo que estava morto, ressuscita. Não pedem nada para Jesus. Ninguém pede nada. Ele sabiamente se coloca ali e faz todo o milagre. E assim, às vezes a gente fica esperando muita coisa, né? Às vezes a gente espera muito uma palavra do pastor, a gente espera algo sobrenatural acontecer. Mas, queridos, deixe-me falar, basta uma palavra. E se necessário ele quiser, nem palavra precisa para que ele faça um milagre na minha e na tua vida. Nem palavra ele precisa esboçar. É claro que por ser um Deus de amor, é claro que por ser homem também, 100% Deus e homem, ele entendia a nossa necessidade de ouvir, ele entendia a nossa necessidade de se sentir abraçado, confortado, por isso que ele disse, não temas tantas vezes na Bíblia, mas a verdade é que se Jesus quiser, ele não precisa nem falar para mudar a minha e a sua vida. Ele não precisa de mim, ele não precisa nem da minha pregação, ele não precisa nem dessas 4 paredes para fazer na tua vida, para curar, para libertar, para renovar, para te avivar, para te fazer levantar e servir como você nunca fez. Ele faz como quiser. Ele é Deus, queridos. Ele é a palavra. Ele é o verbo que em Gênesis Deus disse, haja luz e houve luz. Ele é tudo. João diz que nada do que foi feito senão por intermédio dele. Nada. Então, se ele fez o céu e a terra, se ele fez essa natureza sensacional que a gente acorda todos os dias e vê aqui nessa cidade, o que seria impossível para ele fazer na minha e na sua vida? Já tentou se colocar, de novo, batendo nesse antropocentrismo de achar que o homem é o centro do mundo? Você já parou para perceber que em relação ao mundo, nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis, nós somos tão simples em relação a tudo isso que ele criou. Aí você imagina, se ele tem poder para sustentar céus e terra, se ele tem poder para manter os mares, se ele tem poder para sustentar as estrelas e dizer para o céu, levanta, desce, e ele governa tudo. Há alguma coisa demasiadamente difícil para ele fazer na minha e na sua vida? Não existe, queridos. Fomos criados pelas mãos dele. Ele tem poder sobre o barro. Ele tem poder para fazer o vaso como ele quiser.
Ele quebra e faz de novo. Ele muda, ele transforma quando e bem ele entende. Ele é o autor. E ele faz o que quer. Então, voltando para cá, outra coisa que eu queria chamar a atenção. Jesus fez 3 ressuscitações. Enfim, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Lázaro, o filho da viúva de Naim e o filho de um centurião, que nós veremos mais na frente no Evangelho de Lucas. Lázaro, acho que é só João que cita, mas Lucas cita dois casos. Lázaro só tem no Evangelho de João, se eu não estou enganado, João capítulo 11, deixa eu verificar. João capítulo 11, só tem em João a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus fez 3 ressuscitações, ressuscitou 3 pessoas. No Antigo Testamento, 2 profetas também fizeram esse milagre, Elias e Eliseu. Os 2 ressuscitaram 2 meninos, sendo que se você for depois estudar lá, um está em 1 Reis, o outro está em 2 Reis, você vai ver a diferença. Eu disse que aqui Jesus não precisou nem abrir a boca e aquele jovem já estava ressuscitando. Lá em Elias e Eliseu você vai ver que eles suaram um pouquinho a camisa para que os 2 jovens fossem ressuscitados. Mas independente disso, claro, quem operou a ressurreição de todos esses casos foi Deus, desses 5 casos, por meio do seu Filho, por meio do poder que havia em Jesus. Mas algo me chama a atenção aqui, é que nos 5 casos, todos eles estão relacionados à restituição da família. Lázaro, quando é ressuscitado, é devolvido à sua família, às suas irmãs. O filho da viúva que agora, ele quando é ressuscitado, ele é restituído à mãe. O filho do centurião, quando é ressuscitado, Jesus restitui ele ao centurião. Leva ele está no quarto, Jesus leva ele para a sala. O profeta Eliseu e o profeta Elias, os 2, quando ressuscitam os meninos no Antigo Testamento, também devolvem ele à mãe. Então, assim, parece que o milagre da ressurreição está sempre associado à restituição familiar, ao vínculo familiar. Parece que Deus ama tanto a família, Deus ama tanto a um projeto que Ele deu início, chamado família, que Ele não se contentava em ver aquelas famílias destruídas, até porque, entenda, eu estou dizendo de famílias que, caso aqueles jovens continuassem mortos, a sua mãe estava perdida, a sua família não tinha mais condições de sobreviver, provavelmente aquela mulher iria mendigar e dali talvez até morreria, abandonada, porque eu já falei isso aqui, Israel pecava nisso. Porque desde o Antigo Testamento Deus mandou que Israel tomasse conta dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Mas Israel queria matar os estrangeiros, abandonava as viúvas e largava de mão os órfãos. Israel fazia tudo errado, parece a igreja de hoje. Então, Jesus restitui 5 famílias, lembrando que as 2 outras eram do Antigo Testamento, ou seja, as trevas daquelas famílias se transformavam em luz, a tristeza em alegria, porque Jesus amava a família ao ponto de restituir aqueles jovens. Voltando para cá, vamos ler 16 e 17, para terminar, diz assim: todos ficaram possuídos de temor. Só para retornar aqui o finalzinho do 15, diz assim, e Jesus o restituiu à mãe. Só para a gente fechar o pensamento de que toda a ressurreição que Jesus faz tem uma ligação com a restituição familiar, com a reestruturação da família. Jesus sempre está preocupado com a família. Então, voltando para o 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta, olha aí o que eu disse, que eles não reconheciam Jesus ainda como Senhor. Mas ele diz, olha, grande profeta se levantou entre nós. E Deus, aí eles reconhecem que Deus visitou o seu povo. Porque eles dizem, olha, só Deus para fazer um negócio desse, só Deus para ressuscitar morto, mas esse homem aí é um profeta, mas é Deus que está visitando a gente por meio dele. Então você vê que, da grande maioria, a ficha ainda não tinha caído. As escamas dos olhos ainda não tinham sido retiradas de forma completa, mas então eles ainda viam Jesus como um profeta. Aí 17 diz, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, eles viram o poder, viram o amor de Jesus, viram o milagre, mas ainda estavam, digamos que, engatinhando, muitos ainda não conseguiam entender a grandeza daquele feito, de quem era aquele que estava diante deles. Então eles terminam simplesmente admirados. Diz o texto que eles glorificaram a Deus, é verdade, até porque só
ignorante não glorificaria a Deus diante de uma ressurreição dos mortos. Então, eles bem fizeram. E o texto diz que eles ficaram tão assustados que essa notícia foi se divulgando por toda a circunvizinhança. E assim, olhando para Jesus novamente, o que me chama a atenção é que, independente do reconhecimento, é verdade, eles chamaram Jesus aqui de grande profeta, eles deram glória a Deus, mas independente disso, Jesus não deixa de fazer o seu milagre, Jesus não deixa de operar as suas boas obras, se assim podemos dizer, em detrimento de reconhecimento. Ou seja, Jesus não fazia nada em busca de reconhecimento. Ele sabia que esses que aqui estavam não o reconheceriam plenamente como Senhor, como Lucas começa o texto dizendo, o Senhor. Ele sabia que lá na frente, alguns, inclusive daqui, iriam embora. Essa semana eu mandei no WhatsApp para acho que foi para... Ai, gente, não sei, enfim, foi para alguma adolescente aqui da igreja, uma jovem aqui da igreja. Ela botou um texto falando alguma coisa acerca de um versículo que eu mandei, de um texto que eu mandei, de quem fala a verdade perde a amizade. Aí ela falou, pastor, é verdade, quanto é difícil. Aí eu citei para ela João 6, né, falando, isso é desde a época de Jesus. Em João 6, Jesus faz um discurso duro, aí... Em João 6 diz que, à vista disso, João 6,66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Versículos anteriores, Jesus faz um discurso muito duro, aí eles dizem assim, Jesus, é muito duro esse discurso, quem vai poder suportar esse discurso? Aí eles vão embora. Aí no versículo seguinte, a gente tem aquele versículo muito famoso, que Jesus vira para os 12 e fala, e vocês? Vão não? Vão embora também não? Aí Pedro, né, sempre famoso Pedro, diz, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, eram palavras de vida eterna, mas eram palavras duras de se ouvir. Então você vê, Jesus ele não fazia o que fazia esperando reconhecimento não, porque ele sabia que muitos dos discípulos lá na frente iriam embora também, iriam abandoná-lo. Até o seu ciclo mais chegado, no momento da crucificação, a gente sabe que balançou, que titubeou de estar com ele ali lado a lado. Então isso faz com que os milagres de Jesus sejam ainda mais maravilhosos, porque eu falei um pouco disso aqui, é natural do ser humano fazer algo sempre esperando algo em troca. Eu te trato bem, lógico, esperando que você me trate bem. Eu te faço um agrado, esperando que automaticamente, o dia que eu precisar, você me faça um agrado. Eu te socorro no momento de necessidade, isso é normal, isso é natural do ser humano, esperando que num dia de necessidade você venha a me corresponder, que um dia eu te ajudei na sua necessidade. Aí acontece o problema, que quando a gente faz e fulano não corresponde às nossas expectativas, a gente pira e fica revoltado. Mas se Jesus tivesse ficado revoltado e pirado, porque se ele criasse expectativa em receber algo de volta, coitado de Jesus, gente. Coitado. Ele seria o cara mais frustrado do mundo se ele esperasse reconhecimento, retorno pelo que ele fez. Porque, digamos e convenhamos, pelo que Jesus fez, era para que as pessoas estivessem desesperadas, entrando pelas portas da igreja, se lançando aos pés dele, perguntando como eu posso servi-lo, como a Lorena citou aqui no começo. As pessoas deveriam perguntar todos os dias de manhã, o que daria ao Senhor, o que daria ao Senhor? As pessoas deveriam ficar incomodadas de um dia não ter o que dar ao Senhor. E não estou falando aqui de dinheiro não ter o que dar mesmo. O que eu fiz hoje para o Senhor? Será que eu já louvei o Senhor hoje? Eu já orei a Ele? Eu já agradeci? As pessoas deveriam ficar, em pânico, querendo fazer alguma coisa pelo Senhor. Mas se Jesus esperasse isso, ele ia ser muito frustrado, porque a gente sabe que inclusive a gente, que tenta dia após dia melhorar, a gente deixa muito a desejar. Então, voltando para cá, o milagre de Jesus se torna muito maior, muito mais belo, porque ele faz sem esperar nada em troca. Faz sem querer receber nada em contrapartida. Não cobra por isso, não exige nada por isso. Claro, exigia sim fé, compromisso, dedicação e uma vida dedicada a Ele. Mas Jesus nunca esperou nada. Tanto foi assim que quando Ele cura 10 leprosos, não é isso? Só volta um para agradecer, Ele poderia ter ficado chateadão. Pelo contrário, Ele diz, só voltou um, legal. Ou seja, muito bom esse negócio de vocês aí, vocês são muito reconhecedores do milagre, enfim, mostrando mais uma vez que milagre, não quebra o coração de ninguém. Que se milagre quebrasse o coração de alguém, os 10 daqueles leprosos deveriam andar atrás de Jesus melhor do que os 12 discípulos, porque os 12 discípulos, acho que quase nenhum ali recebeu claro,
foram regenerados. Esse é o maior milagre que o ser humano pode receber. Mas nenhum dos 12 discípulos, aparentemente, recebeu um grande milagre. Pedro recebeu a cura da sogra. Alguns dizem até que isso não é milagre, né? Mas enfim, isso é uma bobagem. Mas aqueles 10 leprosos deveriam estar seguindo Jesus, colado dele, porque se milagre convencesse alguém. Jesus curou, tem noção disso? Você ter seu corpo coberto de chagas, Jesus te cura e o camarada não volta nem para agradecer. Mais uma vez, sinal de que milagre não convence ninguém. Terminando, fazer 3 aplicações, queridos. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para que quanta tristeza o pecado trouxe ao mundo. Aí você fala, poxa, pastor, mas de onde você está tirando essa aplicação desse texto? Queridos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte só entrou no mundo por causa do pecado de Adão e por causa do pecado que a gente vem perpetrando e cometendo dia após dia, ano após ano. Então, assim, essa tristeza, essa dor que essa viúva estava sentindo de ter perdido seu marido e agora ter perdido seu filho, é causa única e exclusivamente do pecado. Vem a raiz desse mal, nasce única e exclusivamente no pecado. Então isso, olhar para esse texto e ver quanta tristeza o pecado traz para o mundo, para as famílias, para as igrejas, para a sociedade, meus irmãos, deve fazer com que nós odiemos com todas as nossas forças o pecado. Deve fazer com que a gente sinta repulsa, deve fazer com que a gente sinta ânsia de vômito, deve fazer com que a gente, por mais que saibamos que estamos crescendo em santidade e a cada dia a gente se arrepende e vai deixando para trás os pecados, todo dia que a gente tomar consciência de um pecado ou tomar ciência ou ouvir falar de um pecado, a gente deve odiar com todas as nossas forças o pecado, porque nele começa todos os problemas do mundo. Nele começa todos os males do mundo. E aqui a gente vê uma cena de profunda tristeza. E claro, todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir num velório e ver o quanto é triste. Ou seja, o salário do pecado é a morte. E ele traz muita, muita tristeza. Logo nós devemos odiá-lo e rejeitá-lo com todas as nossas forças. Porque, meus irmãos, não se deleite, não se aproveite, não faça uso de algo que causa tanto mal, de algo que faz tantas famílias serem destruídas, de algo que faz tantas pessoas levarem para o inferno. Já parou para pensar assim? Como eu posso me deleitar? Como eu posso curtir? Como eu posso gostar? Como eu posso concordar com uma maldição que tem levado pessoas e mais pessoas para o inferno e destruído famílias, sociedade, destruído bairros? Como eu posso concordar com isso? A gente tem que se rebelar contra isso. Se rebelar. Por isso que eu sempre digo que o cristão não existe em cima do muro. O cristão não existe tanto faz. O cristão existe o que a Bíblia diz. E a Bíblia condena o pecado. Então, acolha as pessoas. Ame as pessoas. Abrace as pessoas. Conforte, console. Mas odeie o pecado das pessoas. Odeie. Denuncie. Exorte. Chame as pessoas ao arrependimento. Porque o pecado vai levar muitos ainda para o inferno. Segunda aplicação, e eu já falei muito sobre isso, que profunda compaixão existe no nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, conte comigo, conte com essa igreja, mas se um dia você estiver mesmo necessitando de compaixão, se tem um que vai poder te dizer não chores e vai resolver o teu problema, esse alguém é Jesus. Eu, com certeza, como pastor dessa igreja, vou me compadecer do seu problema. A igreja, com certeza, vai se compadecer do seu drama e vai, inclusive, se colocar à disposição para te ajudar. Mas, em última instância, sempre busque primeiro Jesus. Sempre vá na fonte. Nós somos instrumentos. Nós aqui somos, ele é a videira, nós somos só os ramos. Vá na fonte, vá na videira. E depois, nada impede que você procure um irmão da igreja, conte com a igreja, mas quer compaixão, quer consolo, quer conforto, quer milagre, quer cura, quer uma palavra de ânimo, procure Jesus, vá na Bíblia, corra para as palavras do Mestre, corra para os exemplos dele, e depois, claro, conte conosco, mas primeiro vá em Jesus. E para terminar, verificamos aqui também o poder, a soberania, a onipotência de Jesus. Ele não era só um mestre, ele não era só um profeta, como o povo termina dizendo. Ele era o dono de todas as coisas, o Senhor da vida e da morte, o único
que tem poder para emitir ordens à morte, e a morte obedece. Aquele que tem a chave, não é isso que a gente já falou aqui no domingo? A chave da morte e do inferno, que eu já expliquei que Satanás nunca foi dono de nada. Ele tem a chave na mão, e ele diz quando vive, quando morre, quando ressuscita. Ele tem poder para todas as coisas. Amém, meus irmãos? Gravem isso. A tristeza que o pecado traz ao mundo, o tamanho da compaixão de Jesus e o tamanho do poder de Jesus. Grave isso. Olhe para o texto dessa viúva de Naim e que nós saiamos daqui nessa manhã certos de que o nosso Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Amém? Vamos orar.